Nós somos o Grupo 8 e abordaremos o assunto sobre o artigo Os Mecanismos de Terminação da Replicação do DNA, de James N. Dwyer e John C. Walter. A replicação do DNA genômico pode ser dividida em 3 fases gerais. A primeira é a iniciação, na qual a origem da replicação do DNA é desenrolada pela DNA helicase replicativa. A segunda fase é o alongamento, em que forquilhas da replicação copiam um cromossomo usando a síntese de DNA semiconservativa. De bactérias às células eucarióticas, a iniciação da replicação é regulada de tal forma que a duplicação do genoma é limitada a uma única rodada por ciclo celular, fazendo com que a terminação da replicação receba relativamente pouca atenção, especialmente em células eucarióticas. Pelo menos 5 processos são exclusivos da fase final da replicação e, portanto, podem ser considerados parte da terminação da replicação. O primeiro processo diz respeito à resolução do estresse topológico, que é basicamente o desenrolamento do duplex parental que leva ao enrolamento excessivo do DNA não replicado, resultando na formação de superbobinas positivas à frente da forquilha. E, se houver acúmulo de supercoils, o desenrolamento adicional torna-se energeticamente desfavorável e a replicação cessa. Por isso, existem 2 métodos para dissipar superbobinas positivas. O primeiro método envolve o relaxamento de supercoils por DNA topoisomerases, tipo 1 e tipo 2. Isso quer dizer, todo garfo pode girar no sentido horário em relação à direção do movimento do garfo. Só que essa rotação neutraliza o overwinding de DNA não replicado e faz com que as 2 irmãs replicadas se cruzem, levando à formação de pré-catenanos, que podem ser resolvidos pelo tipo 2, mas não pelo tipo 1, de topoisomerases. À medida que a replicação prossegue, a região do DNA parental, que pode ser desenrolada, diminui de tamanho, enquanto a região do DNA replicado, que pode sofrer pré-catenação, aumenta. À medida que a replicação progride, a resolução do estresse topológico se tornaria cada vez mais dependente da formação e subsequente remoção de pré-catenanos. Seguindo isso, é importante ressaltar que, em algum estágio, o DNA parental entre garfos convergentes se torna muito curto para a superbobina, devido à rigidez inerente do DNA. Nessa fase, o alívio do estresse topológico torna-se dependente da formação de pré-catenanos. Esta fase se chama convergência da forquilha de replicação. As forquilhas de replicação desaceleram ou requerem fatores acessórios, pois a replicação se torna dependente da formação de pré-catenanos para gerenciar o estresse topológico. Neste caso, pode-se esperar uma deceleração gradual das forquilhas da replicação do DNA à medida que elas se aproximam. Se a formação ou a remoção de pré-catenanos fossem interrompidas, os garfos parariam em um estágio muito tardio de replicação devido ao acúmulo de estresse topológico. O segundo processo exclusivo da terminação de replicação é o encontro de bifurcações de replicação convergentes, conhecido como encontro. Atualmente não está claro se esse processo envolve um choque estérico entre os episomas ou se esse choque impede outras etapas da terminação. Já o terceiro processo, os episomas dissociam-se do DNA em um processo conhecido como desmontagem. Supõe-se geralmente que o episoma se dissocia durante a terminação para evitar a replicação e evitar a interferência com outros compostos baseados em cromatina. É provável que as vias de desmontagem ativas sejam necessárias porque os principais componentes do replissoma, como helicases replicativas e fatores de processabilidade, são presos firmemente ao redor do DNA. E para evitar o travamento do garfo, qualquer mecanismo de desmontagem não deve atuar em replissomas que ainda estão envolvidos na replicação. Já no quarto processo, a síntese de DNA é completada através do preenchimento de lacunas, ou seja, no encontro de replissome existe uma lacuna de fita simples entre a extremidade trezinha da fita principal e o fragmento de Okazaki adjacente da forquilha oposta. Essa lacuna é preenchida e o último fragmento de Okazaki é processado. E, finalmente, no último processo, a cópia da última volta do duplex parental cria um novo catenano e também converte quaisquer pré-catenanos em catenanos.
Nesse slide, abordaremos o assunto sobre terminação de replicação no vírus símil 40. A terminação da replicação foi extensivamente estudada no contexto do vírus tumoral de DNA de mamífero, SV40. O SV40 codifica sua própria helicálise replicativa, o antígeno T grande, TAG, que coopera com os fatores de replicação do hospedeiro mamífero para replicar o cromossomo SV4023. Duas forquilhas de replicação são estabelecidas na origem e terminam no lado oposto do plasmídio, como mostra a figura 3A. A realocação da origem leva a um deslocamento correspondente na zona de terminação 24, indicando que o SV40 não possui locais de terminação geneticamente codificados. 2 intermediários de longa duração foram detectados durante o término da replicação do SV40. O primeiro intermediário é uma estrutura teta-tardia 2528, na qual todos, exceto os aproximadamente 450 ppbs finais do cromossomo SV40, são replicados. Como mostra na figura 3BA, a acumulação deste intermediário pode ser explicada se, durante a convergência da forquilha, a remoção de supercoios à frente da forquilha torna-se ineficiente e a formação cineticamente mais lenta de pré-catenanos assume, como é representado na figura 3BB. Em estratos livres de células, os dímeros de plasmídio SV40 replicados contêm de 5 a 20 catenanos 30 e 31, como é representado na figura 3BC, o que é consistente com a formação de pré-catenanos durante a convergência em forquilha, como é representado na figura 3BB. Os dímeros de plasmídio catenados são finalmente resolvidos em manômeros circulares, como é representado na figura 3BD. O segundo intermediário de longa duração é uma lacuna de DNA de fita simples, ssDNA, de aproximadamente 60 nucleotídeos, que é observada na região de terminação após a convergência de Garfus 34, como é representado na figura 3C. Muitos conceitos na terminação do SV40 estão ligados a modelos de como o TAG funciona. Os primeiros resultados surgiram que o TAG se dissocia do DNA quando a replicação está apenas 80% completa, possivelmente no início da convergência. No entanto, tal modelo não explica como os 20% finais do DNA parental são desenrolados e é incompatível com a evidência de que a replicação completa do DNA do SV40 pode ser reconstituída em um sistema definido no qual TAG é a única DNA helicálise. Em um modelo inicial, as moléculas de TAG parariam no encontro e precisariam ser desmontadas antes. No entanto, trabalhos mais recentes indicam que TAG, como outras helicálises de DNA replicativas, transloca ao longo de uma fita de DNA 38, como é representado na figura 3CA, sugerindo que as moléculas convergentes de TAG devem ser capazes de passar umas pelas outras, como é representado na figura 3CBCC. Conforme a representação ao lado, a parada do TAG no fragmento de Okazaki, a adjusante pode inibir a ligação e explicar a persistência do ssDNA de 60 nucleotídeos após a decatenação. Para entender melhor a terminação do SV40, será crucial determinar exatamente quando o TAG se dissocia do DNA. Se este é um processo ativo e há consequências de interromper o seu descarregamento. O próximo tópico a ser retratado é a terminação de replicação em Escherichia coli. O cromossomo circular de E. coli, que compreende 4,6 milhões de pares de bases de DNA, é replicado a partir de uma única origem de replicação, o ORC. Cada DNAB helicase liga-se a pelo menos 2 moléculas de DNA polimerase 3, que sintetizam as fitas líderes e tardia em associação com a processividade CLAMP-Y. As 2 forquilhas de replicação que emanam o ORC viajam ao redor do cromossomo em direções opostas e uma taxa de mais ou menos 60 kb por minuto, e terminam em uma região especializada em frente à origem.
Esta zona de terminação contém 10 tersítios, que podem se ligar à proteína de ligação ao sítio de terminal de replicação do DNA, para formar barreiras de forquilha de replicação potentes e polares. A função dos complexos de Tuster na terminação de replicação permanece incerta. Consistente com suas especificidades de substrato in vitro, a girase relaxa as superespiras positivas à frente de forquilha durante o estágio de alongamento de replicação do DNA, enquanto o topo 4 é necessário para a decantação das moléculas filhas totalmente replicadas. Um modelo recentemente sugerido para o preenchimento de lacunas baseia-se na observação de que, em células sem atividade de remoção do retalho 3' a replicação é reiniciada, como mostrado pelo sequenciamento do profundo do DNA genômico. Essa amplificação de DNA na zona de terminação é suprimida pela ausência de proteínas primossômicas A, que promove o carregamento independente de ORC de DNA-B. Juntamente com outros relatórios, esses dados implicam que, quando as forquilhas de replicação se encontram em células do tipo selvagem, é gerado um retalho 3'. POL1 pode usar sua atividade de exonuclease de 5' a 3' para remover o primer de RNA do último fragmento de Okazaki, como visto durante o alongamento da replicação, para facilitar a ligação. Se a aba não for removida, 2 forquilhas de replicação são estabelecidas após a invasão da fita e o carregamento de DNA-B dependente de PRI-A. Notavelmente, a extensão de replicação é grandemente aumentada na ausência de TUS. Portanto, parece que a função primária de TUS não é promover a terminação específica do local, mas sim limitar a extensão de qualquer replicação após a iniciação aberrante da zona de terminação. Para validar este modelo de terminação de replicação, será essencial determinar se o retalho 3' é gerado em células não perturbadas. Foi proposto quando o DNA-B atinge que a extremidade 3' do fio principal da forquilha oposta, ele desenrola esse fio. No entanto, estudos bioquímicos indicam que, nessa situação, o DNA-B passaria pela extremidade 3' e continuaria se translocando ao longo do DNA de fita dupla sem desenrolamento adicional do DNA. A representação do cromossomo de Escherichia coli, incluindo a origem de replicação ORC, e os sítios 10-ter de AJ, mostrados como pontas de setas vermelhas e azuis. A zona de terminação fica em vermelho. Os sites ter são orientados de tal forma que a bifurcação para a esquerda pode passar pelos primeiros 5 sites ter que encontrar, mas parar nos próximos 5 sites. Por outro lado, a bifurcação para a direita passa pelos locais ter marcados com pontas de setas azuis e para nos locais seguintes. Na caixa, a seta verde representa uma forquilha de replicação passando por um ter-site na orientação permissiva, e a seta vermelha representa uma fork parando em um ter-site na orientação não permissiva. A forquilha da direita, o fork 1, chega primeiro e para em ter-C, seguida pela chegada da fork da esquerda, o fork 2. Os 2 garfos chegam à zona de terminação simultaneamente e se encontram entre ter-C e ter-A. Portanto, ou o DNA se comporta de maneira diferente como parte do replissoma, ou o retalho é gerado por outra DNA helicase. O modelo que sugere que o DNA-B cria um flap 3' implica que o DNA-B é descarregado no final da replicação após as moléculas de DNA-B de garfos convergentes terem passado um pelo outro. Nessa divisão, as polimerases precisariam ser descarregadas ou desengatadas das fitas principais para permitir a convergência a complexos de DNA-B para passar uns aos outros. O próximo tópico a ser retratado é a terminação de replicação. Terminação de replicação em eucariotos. O mecanismo de replicação em células eucarióticas é complexo. Começa na fase G1 do ciclo celular,
que é quando 6 ATPase de manutenção de micromossomos, MC, M2, MC, M7, formam um motor de DNA helicase replicativo, MC, M2, 7, são recrutados para cada origem de replicação. Na fase S, MC-M2, 7 é convertido na CMG helicase ativa. O CMG desenrola a origem, e isso é seguido pela montagem de 2 replissomas que copiam o DNA usando polimerase de DNA da fita líder e retardadas distintas. A replicação de leveduras em brotamento foi recentemente reconstituída in vitro, usando componentes purificados. Este sistema suporta iniciação e alongamentos rápidos, mas é provável que o sistema reconstituído de levedura esteja faltando uma ou mais proteínas de terminação. Distribuição genômica de sítios de terminação. Primeiro, consideramos onde os cromossomos eucariotos terminam, usando o protocolo de sincronização de fork. 70 dos 300 eventos de terminação mapeados em brotamentos de levedura ocorreram de forma reprodutível na mesma localização cromossômica, provavelmente devido a elementos geneticamente codificados. Essa observação mostrou que os eventos de terminação normalmente ocorrem no meio do caminho entre as fontes e que quanto mais ativas forem 2 fontes, melhor definida será a zona de terminação entre elas. A ausência de sítios de terminação específicos é adequada para lidar com o considerável nível de estocasticidade observado em gatilhos de origem óptica eucariótica. Convergência da forquilha de replicação. O modelo de terminação SV40 sugere que a síntese de DNA diminua durante a convergência em forquilha, mas estudos em SV40 e E. coli sugeriram que a convergência em forquilha requer a atividade de Topol. E para estudar a terminação da replicação eucariótica em extratos de ovos de rã, garfos foram temporariamente parados nas bordas externas de uma matriz, onde em seguida foi adicionado isopropil para induzir eventos de terminação. E esses resultados sugeriram que nesse sistema livre de células, a resolução da tensão topológica não é limitante da taxa de convergência de forquilha. Assim, a catenação do DNA foi detectada imediatamente após a convergência da forquilha. Encontro responsivo. Primeiro, o CMG associado ao agregado parece interagir principalmente com o padrão de filamento principal. Em segundo lugar, ao contrário de Escherichia coli, há pouca evidência em células eucarióticas para a existência de um complexo estável entre a maquinaria de transcrição de fita líder e retardada, ou seja, POL-Y, o antígeno nuclear da célula em proliferação Cleps endonuclease 1, embora POL-Y primase liga-se fracamente ao complexo CMG na levedura. Curiosamente, quando o CMG encontra um complexo covalente DNA-proteína no padrão de fita atrasada, ele para por alguns minutos. Desmontagem replissome. A remoção do helicálise CMG da cromatina acaba por ser um evento chave na terminação da replicação eucariótica. No final da fase S, do brotamento de levedura e sapo, as cadeias de ubiquitina ligadas a K48 são montadas em MC-M7. Em leveduras e brotamento, a multiassociação de MC-M7 e a clivagem de CMC requerem a ubiquitina ligase. Sugere fortemente que a ubiquitilação do MC-M7 é casualmente dependente do knockdown do CMG. Preenchimento de lacunas. Nos extratos de ovos de rã, as fitas principais são esticadas, uma sobre a outra, sem nenhuma quebra visível, até atingir alguns nucleotídeos do fragmento de Okazaki ajusante, ao qual as 2 fitas são rapidamente ligadas. Essa observação implica que nem a resolução do estresse topológico nem o descarregamento de CMG são limitantes da taxa para a conclusão da síntese. E, ao passar pelo fragmento de Okazaki ajusante, o CMG desocuparia a junção e abriria um espaço para enzimas que realizam o processamento do fragmento de Okazaki.
Sobre a decatenação de cromossomos replicados. Quando a última volta do duplex de DNA parental é desenrolada, as moléculas filhas são catenadas através de um enrolamento interno. E nesse momento, quaisquer pré-catenanos são automaticamente convertidos em catenanos. E é bem provável que a resolução dos catenanos seja mecanicamente distinta da desvinculação dos pré-catenanos por trás dos grafos de aplicação. E se pode notar que tanto a E. coli quanto a levedura realizam um processo de decatenação mecanicamente distinto, que é conduzido pelo superenrolamento do cromossomo. Terminação de aplicação específica do site. Existem pelo menos duas classes de terminação específica. A primeira classe é causada por barreiras de fork de aplicação específicas de sequência, que paralisam um fork por tempo suficiente para que um fork convergente chegue. Um exemplo característico é o RFB polar no locus do DNA ribossômico, que contém repetições. A segunda classe de eventos de terminação ocorre em telômeros. Nos telômeros, a replicação cessa quando a bifurcação atinge o final do cromossomo.